Para mim poder fazer alguma análise mais completa no BTC, eu vou ter que começar colocando no gráfico mensal, tá? O de 3 meses e o de 6 meses, eu posso colocar aqui só para ver a cor dos candles que estão formando. Então a gente vê aqui que dentro do gráfico de 6 meses, a gente provavelmente vai fechar um doji, a gente tá verde agora nesse momento, não tenho uma certeza, oscilando entre verde e vermelho. O gráfico de 3 meses agora nesse momento está verde, o que é extremamente importante. A gente viu que a gente iria vir para tentar romper essa máxima, que é o que está acontecendo. A gente está exatamente na zona mais delicada, que é este fechamento aqui, que está aqui na casa dos 93.401 dólares. A gente está acima nesse momento. Então isso é bem positivo, porque isso ainda está nos trazendo um topo ascendente em relação ao topo anterior, em quesito fechamento de candle. Isso é muito importante. Só que esse gráfico aqui só vai fechar daqui a 2 meses, tá? Maio, junho, ok? Então a gente tá indo para tentar romper essa máxima até junho, que é o gráfico de 3 meses. Então ele tá verde. O gráfico mensal está verde. A maior probabilidade para a gente pensar em movimentos de curto prazo é olhar por tempo gráfico maior. Então se o tempo gráfico mensal está verde, o gráfico de 3 meses está verde, evidentemente que em tempos gráficos menores, como semanal, o diário, 12 horas, 4 horas, eventualmente vão ter seus períodos de correção, como sempre acontece desde toda a movimentação existente no mercado cripto. A gente tem correções em tempos gráficos menores para justificar uma continuação. Então já entendemos que a gente tem o de 6 meses oscilando, mais para verde, porque a tendência é de alta, o 3 meses verde, o mensal verde. A tendência dentro desse prazo é a gente continuar subindo, porque estamos verdes. Esse gráfico mensal vai fechar daqui a 2 dias. Terça-feira, quarta-feira vai fechar 21 horas. A partir do mês de maio, que vai abrir na quarta-feira, a gente vai ter uma certeza maior da onde que a gente estamos indo. Então, independente do valor que a gente fechar, desde que a gente feche qualquer valor acima desse valor aqui de 81 mil dólares, 83 mil dólares, nós vamos estar verde. Então, a tendência é que se no próximo mês de maio, a gente pode até abrir vermelho. Não teria problema nenhum abrir vermelho aqui, dar uma beliscada aqui nos 92, 91, talvez 90. Mas uma vez que a gente romper a máxima desse mês agora, esse mês que nós estamos, mês de abril, a tendência vai ser a gente voltar num primeiro momento para cá entre os 102 e os 110 mil dólares, beleza? E a gente já vai ver alvos aí. Lembrando que também tem um alvo ali nos 97. Mas se tratando de gráfico mensal, aumentaria a probabilidade do rompimento dos 94, 95 e pouquinho, da gente ir ali na casa dos 102 aos 110 mil dólares e talvez até romper aquilo ali. Gráfico mensal. A partir de maio a gente vai olhar para isso. Mas diminuindo o tempo gráfico e tentando entender o que está acontecendo, primeiro a gente vai traçar aqui a formação gráfica. Tá bem nítida essa formação de linha de tendência aqui na junção desses dois fundos e a resistência aqui na junção desses dois topos. Então a gente tem aqui um canal. Nós estamos dentro de um canal. Como toda movimentação que o BTC faz, sempre é canal, sempre é em cunha, sempre vamos ter essa formação, beleza? Então, como eu acredito que a gente não encerrou o ciclo, acredito que a maior probabilidade é de fato a gente vir aqui nos próximos 2, 3, 4 meses, bater a máxima e depois sim a gente pode até evoluir aqui para uma lateralização e futuramente perder isso daqui. Eu diria que é a maior probabilidade, com alvos ali nos mensais ali. Mas não vamos olhar para o mensal agora. Vamos diminuir o tempo gráfico e botar aqui no gráfico semanal. Então, quando eu boto no semanal, a gente vê nitidamente que a gente fez um pullback aqui dentro da zona de retração, certo? Dentro de uma movimentação de alta. Beleza, até aí tudo bem. Dentro do gráfico semanal, a gente também vê que a gente tem um pivôzinho de alta aqui. Então, a gente tem alvo aqui nos 97 mil dólares, 102 e 112, tá? Então, o primeiro alvo, ele ainda não foi atingido. E como que eu sei que a gente não vai atingir esse alvo? Só se a gente fechar aqui esse candle no domingo vermelho. Domingo que vem, a gente já vai ter virado o mês, já vai ter aberto mensal e tal. Tudo leva a crer que a gente tende a ir ali no alvo. O que vai determinar se a gente encerrou essa movimentação de pivô? A cor que esse candle aqui vai fechar na próxima semana, tá? Tô olhando pro semanal, daqui a pouco a gente diminui o gráfico. Então, dentro do mensal está apontando para cima, dentro dos 3 meses está apontando para cima. O 3 meses é mais forte que o mensal. A gente já veio lá de baixo tentando romper. Então, dentro de 2 meses, a probabilidade é a gente ir tentar romper aquela máxima. E dentro dessa movimentação de tentativa de rompimento de máxima, nós vamos ter microestruturas dentro dessa movimentação em time frame menor, beleza? Então, é o que está se
desenhando aqui. Se por acaso a gente até fechar essa semana aqui vermelha, aí a gente teria chego no alvo, que a gente já chegou numa região de alvo aqui, e na outra semana, se a gente romper essa semana aqui vermelha, na outra semana se a gente romper, a gente vai ter este pivô de alta aqui. Então o alvo vai ser lá na máxima histórica de qualquer jeito. Mas se tratando da movimentação curta, a gente vê que a gente já fez um pivô de alta, a gente está tecnicamente acumulando para vir rumo às máximas históricas, que normalmente é o que acontece. E qual validação que eu tenho para isso? A gente tem aqui o enfraquecimento da força vendedora no gráfico semanal. É claro, a gente ainda não cruzou aqui, a gente precisaria cruzar aqui mais uma vez a média móvel rápida, cruzar a média móvel lenta e a gente ter uma alta mais forte dentro do gráfico semanal, beleza? Esse cruzamento aqui, de acordo com a separação de médias móveis que a gente está vendo nesse momento, eu diria que umas 2 ou 3 semanas para a gente ver isso cruzando ou invalidando. Então isso seria ali mais ou menos o meado de maio, aproximadamente. Gráfico semanal, nítido, pivô de alta. Esse pivô de alta pode chegar até os 112. A depender da cor do candle, a gente vai saber se ainda é uma pernada ou se a gente já chegou no alvo para tentar evoluir para uma pernada. Se fechar verde, a gente continua indo rumo ao alvo daquele primeiro pivô ali. Se a gente fechar vermelho, a gente pode evoluir para um outro pivô de alta caso a gente rompa a máxima. Beleza? Então, de qualquer forma, é um movimento bullish. Diminuindo o tempo gráfico aqui, botando para o gráfico diário, a gente vê que a gente virou aqui, ó, mais ou menos aqui no dia 21 de abril. Então, tem mais ou menos uma semana que a gente virou isso aqui para cima. Ou seja, a gente rompeu, tecnicamente, o topo anterior. Então, repare, a gente vem dentro de uma estrutura de baixa. Do momento que a gente vira para baixo, mais ou menos aqui, a gente tem uma estrutura. E a gente vem caindo, formando topos descendentes. Repare que esse aqui foi o último topo. Uma vez que a gente rompe essa região aqui do último topo, a gente vai ver esse cruzamento aqui para cima. Então, não seria nada impossível até a gente ter uma correção aqui um pouquinho maior, abrir o mensal do próximo mês vermelho, para ter uma correção aqui e uma expansão mais forte. Não significa que vai acontecer, porque dentro dessa movimentação aqui, que nós estamos vendo aqui no gráfico diário, nós estamos dentro de uma bandeira de alta. Claro, temos que entender que existe uma linha de tendência aqui, que eventualmente a gente vai voltar nessa linha de tendência. Uma vez se perder, aí a gente olha para um pivô de baixo um pouco mais extenso. Mas dentro do gráfico diário, a gente está tecnicamente dentro de uma bandeira de alta. Por quê? Porque uma bandeira de alta ela é considerada do último fundo formado até o topo, toda a retração de 0,38 para cima. Então, mesmo que a gente caia até aqui nos 91 mil dólares, nós ainda estaríamos dentro de uma bandeira de alta. Agora, se a gente perder os 91 mil dólares, aí a gente invalida a bandeira de alta, mas a movimentação ainda é de alta. Por que eu digo isso? Porque dentro de uma bandeira de alta, a explosão é muito mais forte. Quando a gente não tem, a gente pode subir mais lentamente. Então, é só por isso mesmo. Também a gente vê aqui um micro canalzinho, eventualmente a gente vai romper isso aqui para baixo, para ter as melhores zonas de compra e continuar subindo. É isso, pro BTC hoje é isso. Agora, quando a gente diminui o tempo gráfico, né, a gente também entende que a gente tem aqui um rompimento de estrutura. Então, tecnicamente, a gente rompeu aqui, ó, depois dos 85 mil dólares aproximadamente. E agora a gente teria que pode dar uma correção um pouco maior, não tem problema nenhum. A estrutura é de alta, a gente rompeu para continuar subindo. Só quando a gente diminui o tempo gráfico, a gente vai diminuindo, passando entre os tempos gráficos para entender o que está acontecendo. Então, eu venho aqui para o 12 horas. O 12 horas a gente está na maior barreira, que é esse fundo anterior, que está aqui entre os 92 até aqui, ó, até esse ponto aí que tá, os 95 mil dólares, que também é aquela zona do VPVR, né? A maior zona de resistência vem até os 97 mil dólares, até os 99 mil dólares para falar exato. Então, pra gente ter uma alta mais exponencial, a gente teria que romper os 100 mil dólares mais uma vez. Então, a gente tá caminhando para isso. Vamos esperar, de qualquer forma, virar o mensal para ver como que a gente vai se comportar nos time frames menores, para ver qual a cor que o mensal vai abrir, como que ele vai agir, beleza? O ideal seria ele abrir vermelho e já virar para verde, a gente ir rumo à máxima histórica. Isso seria o melhor dos cenários aí pro mensal. Mas, vindo pro 12 horas, nós vamos ver que a gente acabou de virar para vermelho aqui. Não é que chegou a virar, está tentando virar. O 12 horas está tentando virar, ainda não cruzou não. Esse 12 horas aqui só vai fechar 9 horas da noite. A gente só vai cruzar de fato se a gente perder o último. Se a gente perder, aí a gente vai ter um pivô de baixa no gráfico de 12 horas, que é basicamente esse último topinho aqui, ó, tirando essa máxima aqui. Puxa aqui para esse candle vermelho aqui de baixo, tá vendo? Esse candle aqui, ó. Desse candle nessa mínima desse último candle verde. Aí, se a gente perder essa mínima aqui, aí a gente vai ter este pivô de baixa aqui, tá vendo? Este pivô de baixa aqui, ó. Esse pivô de baixa pode levar o BTC até
até os 91.300, que é aquela região de 0,38 de FIBO, para ainda ser uma bandeira de alta, ou até os 90.500 dólares, que é a segunda zona de FIBO, beleza? Então qualquer valor até os 91 mil dólares ainda é uma bandeira de alta. Então a gente não tem para que ter medo, tá? O máximo de correção que nós temos hoje para o BTC, numa eventualidade, o mensal abriu vermelho. Se a gente não romper essa máxima aqui para cima, a gente já tem uma base aqui formada, porque a gente tem um candle vermelho aqui. Então tem 2 dias para fechar o gráfico mensal. Se amanhã, por exemplo, vai fechar esse mensal aqui verde, vamos supor, esse mensal aqui do dia 28 de abril vai fechar verde. Qual a queda de extensão máxima que eu posso ter? Seria dessa máxima aqui até essa mínima aqui. Então hoje o BTC ele poderia cair até 90 mil dólares. Para ser bem extremo, até os 88.300, até os 88 mil dólares. Hoje não tem alvos maiores para o BTC de queda do que 88 mil dólares. Seria isso, com a maior probabilidade de segurar ali entre 91 e 90 mil dólares, beleza? Caso, mais uma vez, esse diário aqui feche verde e a partir de amanhã, qualquer candle rompa os 92 mil dólares para baixo. Aí, 91, 90 e 88. No máximo isso hoje para o BTC. No semanal, quando a gente pega aqui, dentro do gráfico semanal, a gente vai ver que é apenas uma correção no diário para a gente continuar subindo, porque essa extensão foi muito alta. Então, ó, como a gente rompeu muito forte aqui, a gente poderia sim cair até os 90, que é o alvo do pivô no gráfico diário, 88, para formar um pivô de alta. Então eu não vejo hoje, dentro do BTC, uma movimentação de continuações de queda. Não vejo, eu vejo até no máximo 88 do BTC hoje. Não tem nada além disso, tá? Então, movimento semanal segue bullish, no mensal segue bullish, no 3 meses segue bullish, no 6 meses ainda tá bullish. Porque tá um 2 dias ali, mas era normal, corrigiu, mas para continuar subindo. Então, do gráfico semanal em diante, o semanal tá virando agora, estava em baixa, está virando para alta, né? O mensal já tá, 3 meses já tá, 6 meses já tá, então tá tudo de boa. Agora, nesses tempos gráficos menores, do diário para baixo, a gente eventualmente vai ver essas correções. E repare que dentro do gráfico diário, a gente também estava dentro de uma tendência de baixa. Topos descendentes, até que a gente rompe. Então, até no diário, nós estamos em tendência de alta. Diário tendência de alta, semanal tendência de alta, mensal tendência de alta, 3 meses tendência de alta, 6 meses tendência de alta, tudo em tendência de alta. Em tempo gráfico curto, diminuindo aqui 12 horas, ainda está em tendência de alta. Ainda estamos com topos e fundos ascendentes. Pode corrigir até os 90, como a gente viu, mas ainda estamos em tendência de alta. Aí diminuindo o tempo gráfico aqui, 4 horas, ainda tendência de alta. Por enquanto, a gente pode até corrigir aqui porque a gente está fazendo um bull trap aqui, ó. Tá vendo? Então a gente tem aqui um topo, a gente rompe esse topo, tenta romper de novo e volta abaixo. Então ou a gente volta aqui acima dos 94 e 95 mil dólares, ou a gente volta acima dos 95 para continuar subindo, ou pode azedar. Mas dentro dessa movimentação aqui, ó, isso aqui eu diria que ainda pode ser uma bandeira de alta, porque não necessariamente uma bandeira de alta vai acontecer assim, ó, como é normalmente como a gente vê nos livros, né? A gente sobe e opa, tá caindo em canal, bandeira de alta, corrigindo até 0,38. Não necessariamente, o BTC é um dos únicos ativos que a gente tem bandeira de alta. Não posso dizer que é o único, mas é um dos que faz bandeira de alta desta maneira, caindo em canal, faz bandeira de alta também desta maneira aqui, mais lateralizado, né? Retângulo. Isso aconteceu nos 25 mil dólares, por exemplo. Se você for voltar aqui um pouquinho aqui, você vai ver, eu não vou nem dizer que foi uma bandeira de alta, foi mais um movimento de continuação, esse retângulo aqui. Aqui a gente teve aqui, a gente pode considerar aqui um canal, um megafone, que seja. Tá vendo? Dentro de continuações, o BTC sempre vai fazer isso. E a gente pode ter tanto dessa forma aqui com o canal para baixo, canal reto, ou assim também. Isso também é uma bandeira de alta. E quem é que diz isso? O Wyckoff diz isso. No livro de Wyckoff, já disponibilizei para vocês esse livro de Wyckoff. Lá explica os conceitos de bandeira. E foi lá que eu vi esses tipos de bandeira. E aí eu fui começar a colocar para o gráfico do BTC, porque muitas vezes a gente vê movimentações que a gente supostamente acredita que vai romper para baixo, não rompe. Como foi esse caso aqui, ó. Quando a gente saiu dos 25 mil dólares, ó, a gente dá essa estilingada e tá vendo aqui que a gente tem um canal, ó. Isso aqui foi uma bandeira de alta. Então muita gente vendo isso, ó, acabou shortando aqui, ó. Acredita, não, isso aqui vai romper pra baixo. E a gente dá uma estilingada pra cima e não volta mais, ó. Por quê? Bandeira de alta. Então o BTC faz muito isso. De todos os jeitos. Canal pra cima, canal lateral, canal inclinado. Pode acontecer de ter uma bandeira de alta em retração de FIBO. A gente ter uma extensão, corrigir 0,38 e já romper. Sem acumulação.
ondulação. Sobe, corrige, rompe. Também é uma bandeira de alta, desde que corrija até 382 de Fibonacci. Então o BTC faz muito isso. Aí dentro desse gráfico de 4 horas, eu continuo vendo aqui uma bandeirinha de alta. Até que me prove o contrário, isso aqui é uma bandeira de alta. Dentro do diário, é uma bandeira de alta. Então eu vejo uma bandeira de alta. Com, claro, gráfico de 4 horas vindo para os níveis de reset. Então aqui a gente reseta aqui, a gente dá uma pancada, anda de lado, a gente meio que reseta aqui também. Então a gente tem tudo para nos próximos 3, 4 dias dar mais um pipoco para cima. Ainda seguimos dentro de bandeira de alta. O BTC é um dos poucos ativos que você tem que olhar canais como bandeiras. Você pode pegar todo o histórico do BTC. O que faz o BTC reverter uma tendência, se você for olhar bem e estudar os topos e fundos do BTC, são triângulos simétricos, ou cunha, como muitos gostam de falar, tá? Triângulo, cunha, ou ombro, cabeça, ombro. É o que faz normalmente o BTC virar de tendência. Talvez às vezes aconteça um engolfo de baixa, mas é um pouco mais raro. Não tem tanto peso como um ombro, cabeça, ombro, como um Okuyi. Numa outra oportunidade eu vou falar sobre isso. Mas dentro de canais, no BTC, sempre vão ser bandeiras de alta. Sempre. Viu o canal, bandeira de alta. Claro, eu não tô dizendo que isso aqui não vai romper para baixo. Pode acontecer. Mas se romper para baixo, significa que vai ser o valor mais barato que você vai pagar. Como sempre aconteceu no BTC. Então, tudo continua apontando para cima. E cabe ressaltar que o 4 horas, a gente ainda não perdeu o último fundo. Então, a gente segue o último fundo esse aqui, 91.700. Dentro dessa movimentação, ainda bandeira de alta no 4 horas. Dentro do gráfico diário, a gente segue aqui dentro de uma lateralização de canal. Todos os gráficos continuam nessa movimentação. A gente poderia corrigir aqui até os 93 mil dólares, 93.100. Perdendo aqui, aí a gente vai olhar para essas formações aqui desses candles aqui, esses candles vermelhos aqui, ó. Principalmente o candle de 4 horas. Mas ainda não é o caso. Então hoje, o BTC poderia corrigir talvez até os 93 mil dólares. Hoje, gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas, é isso pro BTC. E tempos gráficos grandes seguem tendência de alta. Todos. O que estava em baixa está virando para cima, já virou para cima, que era o diário e o semanal. 12 horas, 4 horas, 1 hora. Todos os tempos gráficos pequenos estão apontando para cima. Todos os tempos gráficos longos estão em tendência de alta. Então a probabilidade voltou pra gente voltar para a máxima histórica. Não tem essa. Aí dentro do 15 minutos, a gente vai ver essas oscilações que são totalmente normais, são mais voláteis e podem acabar confundindo a gente. Então prefiro não olhar para o 15 minutos. Do 4 horas em diante, pra gente não perder o foco aqui do que está acontecendo no BTC, a gente vê nitidamente uma bandeira de alta com essas correções pequenas, aqui no caso saindo de 95 para os 93, como a gente já enfraquece aqui, ó. Então, isso por quê? Por quê? Porque o preço, ele segura numa região para fazer com que a galera simplesmente abra posições de longs ou shorts para ter liquidez no mercado. Então por isso que a gente fica um período de tempo andando de lado até que a gente num determinado momento estoura. E se tiver que estourar, eu acredito que vai ser só quando virar o mês mesmo, tá? Não acho que a gente vai estourar antes de virar o mês, não. Acho que a gente vai ficar aqui andando de lado aqui mais um pouco aqui e só quando virar o mês que a gente vai estourar. Não vejo uma outra possibilidade pro BTC agora, não. Claro que não impede ele de romper. Eu tô dando a minha opinião. Dentro disso, a gente pode ver dominância do BTC, gráfico de 4 horas, gráfico de 4 horas. Não sei se vai nos trazer boas notícias, mas estamos virando para baixo aqui, ó, no 4 horas. A gente veio aqui segurando por um tempo, a gente faz um topo maior, um topo menor e agora a gente tá andando de lado, mais o 4 horas virando aqui. Então isso é algo bom para as altcoins. Caso a gente perca esse fundo aqui dos 64%, vai ficar bem interessante para as altcoins. Gráfico de 1 hora. A gente tá meio que andando de lado, meio que sangrando aqui, né? Meio que, não sei se eu consideraria um canal aqui, um triângulo. Deixa eu ver aqui. É mais ou menos aqui, né, por um triângulo e tal, mas com movimentações, ó, perdendo força, tá? Então, dentro do gráfico de 1 hora, quando a gente bota aqui o OBV mesmo, ó, quando eu olho para o OBV e pego aqui esse topinho aqui dos 64%, ó, olha como é que a gente tem uma inversão. Então, dentro do gráfico de 1 hora, dentro do gráfico de 4 horas, eu vejo uma distribuição pesada na dominância do BTC. Quando a gente começa a ter essa rotação aqui, cara, isso é algo positivo para as altcoins. Claro que vai ter diferenças nos time frames, é verdade. Eu vou me basear mais pelo gráfico de 1 hora aqui, tá mais bonito para as altcoins. Deixa eu até botar um gráfico maior aqui, o gráfico diário. O gráfico diário, nós já cruzamos para baixo, tá? Então olha aqui, ó. A gente já cruzou aqui, ó. A gente já está vermelho, o que aumenta a probabilidade de um pivô de baixa. Para mim, agora na
dominância é pivô de baixa. Por quê? Porque a gente formou um topo, a gente formou um fundo, a gente já agulhou nesse fundo e agora a gente tá aqui meio que fazendo um pullback aqui pra vir no alvo. Então, pra mim, dominância do BTC deve fazer esse pivô de baixa aqui, deve cair entre 63,8 até os 63,68. Pra mim, hoje na dominância é isso. Pode cair aqui até os 63,3, que seria o alvo máximo do gráfico diário. E a partir dali, a gente vê o que vai acontecer, principalmente quando virar o mês. Está apontando aqui, pelo menos por enquanto, na dominância do BTC, para uma correção. No primeiro momento, para um reset aqui, ó, tá? No MACD. Se a gente vier aqui dar um repique e furar, aí, meu amigo, aí essa dominância vai despencar. Mas hoje, por enquanto, a gente não pode se basear nisso. Não pode se basear com o ovo no cu da galinha. Hoje é linha de tendência aqui no máximo, nesse momento. E a gente vai ver que essa linha de tendência aqui na dominância vai estar ali até... Olha que coincidência. Até a casa do alvo ali, ó. 63,8, 63,7. É aquilo ali, ó. É a região do alvo do pivô de baixa. A linha de tendência de alta. Uma vez que a gente perder essa linha de tendência, aí as coisas vão ficar bem interessantes. Principalmente se a gente furar aqui no primeiro momento o MACD no diário para baixo e depois o semanal virar para baixo. Aí fica lindo, beleza? Mas é um gráfico semanal, é longo, é muitas semanas aí para frente, beleza? Mas tá apontando para isso aí na dominância do BTC, porque a gente já tá aqui com 3 dias seguidos verdes. Então quando a gente quando a gente tá bem vermelho aqui e a gente vê candles verdes aqui, cara, significa que está tendo a rotação para as altcoins.